Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal Tesauros Abscônditos, com o qual, a cada final de semana, nós meditamos o Evangelho que a liturgia nos propõe para a liturgia de domingo. Neste quinto domingo do tempo pascal, nós lemos o Evangelho segundo São João, capítulo 15, dos versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Caríssimos irmãos, nós, depois de termos meditado na última semana, no último domingo, a figura do bom pastor, Jesus, que no capítulo 10 nos fala sobre essa dimensão, ele se apresenta como o verdadeiro, o bom pastor. Hoje nós nos damos conta e vamos meditando, especialmente, a figura da videira. Jesus como videira e nós como ramos, unidos a esta videira, unidos a Jesus. Aquilo que nós fomos vendo, escutamos agora neste Evangelho, essa realidade tão necessária da união com Jesus para que os frutos apareçam, para que os frutos das boas obras, aqueles frutos de bondade, para que aqueles frutos sejam verdadeiramente apresentados como união, em primeiro lugar, do nosso coração com Jesus. É interessante, vale o nosso destaque, que muito mais do que falar sobre os frutos, muito mais do que falar sobre as coisas que devemos realizar, o que devemos apresentar, o que podemos mostrar ao mundo, em primeiro lugar, Jesus nos está chamando a unir o nosso coração ao seu. O verbo permanecer, tantas vezes aparecendo neste Evangelho, nos faz recordar que, em primeiro lugar, Jesus nos chama à união com Ele. Os frutos são consequência. Os frutos vêm depois. Vêm como uma resposta, como um frutificar de um coração que se deixou emparpar pelo amor de Deus, que se deixou conduzir por essa bondade, se deixou amar, em primeiro lugar, pelo Senhor. Vamos dando as boas obras, realizando as boas obras, quanto mais unidos a Jesus estivermos. Isso Ele mesmo nos diz no Evangelho de hoje: sem mim nada podeis fazer. O capítulo 15 é precisamente uma dessas passagens que nos leva aquela união com Jesus, quase que num discurso de despedidas, nessa proximidade da sua paixão, no cenáculo, na última ceia. Jesus nos vai mostrando, vai desvelando essa necessidade de deixarmos que o mundo conheça aqueles que são de Cristo, aqueles que estão unidos a Ele, pelo amor que demonstram. O Papa Francisco,
numa bela reflexão, comentando o Evangelho de hoje, nos diz, com essas palavras, penso que podemos também nos dar este encontro, esta união com o Senhor e, especialmente, deixarmos que essas palavras caiam no nosso coração a partir daquilo que o Papa também nos ensina. Nos diz aqui o Papa Francisco comentando este capítulo 15 do Evangelho de São João, que nós lemos na liturgia de hoje. Jesus insiste no verbo permanecer. Repete-o 7 vezes no trecho do Evangelho de hoje. Antes de deixar este mundo e ir para o Pai, Jesus quer assegurar aos seus discípulos que podem continuar a estar unidos a Ele. Diz: permanecei em mim e eu em vós. Este permanecer não é um permanecer passivo, um adormecer no Senhor, deixando-se embalar pela vida. Não é isto. O permanecer nele, o permanecer em Jesus que Ele nos propõe, é um permanecer ativo e também recíproco. Por quê? Porque sem a videira os ramos não podem fazer nada. Precisam da seiva para crescer e dar fruto, mas a videira também precisa dos ramos, porque o fruto não brota do tronco da árvore. Trata-se de uma necessidade recíproca, de um permanecer mútuo para dar fruto. Nós permanecemos em Jesus e Jesus permanece em nós. A partir do fruto, reconhecemos a árvore. Uma vida verdadeiramente cristã dá testemunho de Cristo. Que Deus lhe abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido os senhores a que possamos unir o nosso coração também nesta semana as intenções do nosso bispo que reza, que participa conosco, com todo o clero, com todos os sacerdotes do nosso retiro anual. Os sacerdotes da nossa diocese, que em Aparecida farão nesta semana o seu recolhimento, o seu retiro. Possamos rezar por esta semana, pelo coração, pelos corações destes sacerdotes, para que o Senhor possa conceder à nossa diocese os frutos espirituais deste encontro. Concluímos essa semana com a nossa romaria, nossa peregrinação diocesana à Aparecida. Também somos convidados a rezar pelos que viajarão por todas as nossas paróquias, para que aos pés de Nossa Senhora Aparecida também possamos colher os frutos e as bênçãos que ela tem reservado para todos nós.